Ou seja, quanto menos sol eu tomo, mais doenças eu tenho. Mais pressão alta, mais colesterol alto, mais diabetes, mais o chamado SAD, SAD, que é a doença afetiva sazonal, que é a pessoa que entra, por exemplo, na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, durante o inverno, a pessoa entra em depressão profunda, tem que ser tratada com luz artificial, por causa da falta da vitamina D. E por que você gripa na época do inverno? Você já parou para perguntar por que a maioria das vezes você gripa no inverno? Não existe nada que seja melhor para a sua saúde do que uma noite de sono reparadora. E para você ter uma noite de sono reparadora, primeira condição sine qua non, você tem que dormir no escuro absoluto. Se você dormir no seu quarto, tiver uma luzinha do DVD, a sua pineal interpreta como o dia estivesse amanhecendo. E ela para de fabricar o hormônio da juventude, que chama melatonina. Eu oriento as pessoas o seguinte: se você acorda à noite para ir ao banheiro, não acenda a luz do banheiro. Tem uma lanterna na cabeceira da cama. Porque se você acender a luz do banheiro, o seu ritmo circadiano perturba tudo. Aquela noite já não é reparadora mais. Então você acorda à noite, vai com a lanterna, vai no banheiro, volta com a lanterna. Não acenda a luz, porque isso você vai ter mais saúde. A criança que está gripando na escola, eu pergunto para a mãe assim: você deixa aquela luzinha do corredor para ela ir fazer xixi à noite? Eu deixo. Apaga aquela luz. Aí a criança para de gripar na escola. Porque no momento que ela apaga a luz, ela produz mais melatonina. Uma das coisas que a melatonina faz, além de te manter jovem, ela estimula o sistema imune. Ela não deixa você pegar gripe, ela não deixa você pegar infecção. Quem dorme no escuro emagrece. Dormir no escuro emagrece. Dormir no escuro não deixa você pegar infecção. Dormir no escuro rejuvenesce. Tem gente que dorme com a televisão ligada. Você vai que a água com limão, a primeira coisa em jejum, faz uma diferença muito grande. Principalmente para quem tem problema de refluxo. Vai fazer uma diferença grande. O limão é uma fruta muito interessante. Porque o limão ele é ácido quando você ingere, mas ele é alcalino quando ele é absorvido. Então, na realidade, lá no pH do tecido, ele vai provocar alcalinidade. Apesar dele ser ácido quando você está tomando ele. Mas ele vira alcalino. Então, ele, enquanto ácido no estômago, ele ajuda na digestão. E depois ele vai ser absorvido no duodeno, vão absorver os sais minerais, que são alcalinos. Então, ele vai provocar uma alcalinidade. Isso também é importante. Aí eu tomo a água com limão morna, quente. Para mais fácil de absorver? Não, porque você tira a fome. Tira a fome? Tenta pra você ver. Testa. Você vai ficar impressionado. Você espreme o limão na água quente, aí depois você deixa a água ficar um pouquinho mais, para não te queimar a língua. Sim. E você toma. Quando você termina de tomar a água, o limão com a água quase quente, morna, eu posso te oferecer o prato favorito, você não quer. Não. Testa. Vou testar isso. Testa Acho que dá uma fome às 11 da noite. E traz o resultado aqui, mostra isso. Se não funcionar, você fala que não funcionou. Você fala... A batata doce e a batata inglesa, não doce, elas têm uma diferença muito grande no índice glicêmico. A batata assada, não doce, ela tem um índice glicêmico de 96. Você tem uma ideia, a glicose, o açúcar puro, é 100, é o padrão. Então você comer uma batata assada e comer açúcar, é mais ou menos igual. Uma batata doce já tem um índice glicêmico de 54. Então o índice glicêmico dos alimentos nos ajuda a escolher esses alimentos. Aí você tem que procurar escolher um alimento que tem um índice e uma carga glicêmica baixa. Porque quando ele tem um índice glicêmico alto, onde ele aumenta o açúcar no sangue muito rápido, libera insulina. Insulina é um hormônio obesogênico. Ele em ilhas do Pacífico, onde predomina o óleo de coco, não tem AIDS, tem HIV. A pessoa pode ser carreadora do vírus do HIV, mas ele não vira AIDS. HIV é uma coisa, a AIDS é outra. Então, a AIDS é a evolução do HIV, a doença se manifestando. Então, nas ilhas do Pacífico, onde predomina na culinária o coco, não existe obesidade, as pessoas são magras, e não existe AIDS. A pessoa mesmo contaminada com HIV, o ácido láurico, na forma de monolaurina, ele tem uma propriedade de não deixar o HIV evoluir. Ele combate o vírus, e o vírus não manifesta as doenças, as comorbidades que tem, que se manifesta com a forma de AIDS. A insulina baixa e o triglicérido baixo, é só você cortar doce e carboidratos da sua vida. Você não precisa de remédio nenhum. É só você controlar a sua boca. Porque nós estamos viciados em açúcar. O açúcar vicia. Se você colocar um montinho de açúcar, um montinho de cocaína e soltar um camundongo, ele fica no açúcar. Vicia ele mais do que a cocaína. Pra você ter uma ideia. Vicia ele mais do que a heroína. Quer dizer, nós somos viciados. Vocês são viciados em açúcar. Essa é a grande verdade. Quando eu digo açúcar, não é só açúcar. É o pão, é o bolo, é o pastel, é a massa. Tudo isso termina em carboidrato no corpo. Por que você não encontra pão lá fora? Por que você não encontra bolo lá fora? Por que você não encontra pãozinho doce lá fora? Porque você está aqui para melhorar a sua qualidade de vida. Eu vou te dar um discurso ali. Você tem que comer fruta. E vou fazer diferente? Não. Espero que com isso você vai ser treinado. Porque nós somos treinados com açúcar. Eu pego jovens de 30 anos de idade que estão com a testosterona baixa. E eu já peguei indivíduos de 75 anos de idade com a testosterona normal.
Isso varia muito da alimentação, que tipo de comida a pessoa come, que tipo de óleo ela usa na cozinha, faz uma diferença enorme, entendeu? Se ela usa soja ou não usa soja, o óleo de soja para o homem é um problema seríssimo, é problema também para a mulher, mas principalmente para o homem, porque ele é muito feminilizante, ele tem muito hormônio feminino. Então, na casa onde cozinha com soja o tempo todo, o óleo de soja, o homem começa a perder. Eu esqueço de beber água. Eu falo, é muito simples, sabe o que você faz? Cada vez que você toma água, toma 3 copos. Mesmo que você esquecer os outros 2, você já tomou 3. Aprenda a tomar mais de 1 copo d'água de cada vez, porque aí facilita a sua vida. Porque se eu falar para você, ó, você tem que tomar 6 copos d'água por dia, pelo menos. Você fala, não lembro. Então você faz o seguinte, se a primeira vez você toma 3, a segunda vez você toma 3. Acabou, está resolvido o seu problema. Então você tem que procurar facilidade. As pessoas que bebem mais água vivem mais. Eles têm estudos mostrando, muito interessantes, publicados, mostrando que você diminui a mortalidade só com água. Porque quando você está com o corpo hidratado, primeiro que as toxinas ficam difíceis de ser eliminadas. Elas vão ser hidrossolúveis, elas diluem água. Então você tem que ter a urina para eliminar, fazer o xixi. Se não tem água, o rim não segura, não tem xixi. Se não tem urina, não tem eliminação. Geralmente o vegetal, quanto mais verde, mais escuro verde, significa que tem mais clorofila. Se tem mais clorofila, tem mais magnésio. Um que se destaca é o espinafre. O papai estava certo. O espinafre é um dos alimentos muito rico em magnésio. A couve nossa aqui brasileira, tem magnésio, mas sem dúvida o que tem mais magnésio dos alimentos todos é o cacau. E um jeito de você ingerir o cacau é você ingerir o chocolate amargo, 80% a 85%, onde ele praticamente não tem açúcar e não tem composições outras, como é o caso do leite. Combater uma doença depois de manifestada é como tentar cavar um poço quando se tem sede, ou fabricar uma arma depois que a guerra já começou. É tarde demais. Nós temos que trabalhar no processo de prevenção. Essa é a grande verdade. É prevenção. E não existe prevenção melhor que começar com a alimentação. Então mude sua alimentação, mude sua vida. Mas nós temos que fazer isso baseado em ciência. Hoje nos permite fazer um embasamento científico de que nós vamos... O cérebro, o neurônio do sistema límbico, que é uma área do cérebro, se alimenta de DHA, que é um dos ômega 3. Um é o EPA, o outro é o DHA. Esse alimento é DHA. E se você tem falta de DHA na alimentação, que geralmente você tem, você fica irritável, você fica deprimido, o esquizofrênico fica mais esquizofrênico, aquele que tem transtorno obsessivo compulsivo, fecha a porta 10 vezes, passa a fechar 20 vezes, quer dizer, tudo piora. Alimentos crus têm mais fitonutrientes que combatem o câncer do que alimentos cozidos. É difícil comer alimento cru, eu sei disso. Mas nós recomendamos para o paciente com câncer que ele tenha parte da alimentação dele seja coisas crus, verduras, tomate, coisas crus. Tá? Não é que a alimentação toda tem que ser de alimentos crus, mas parte deve ser. Não venha me dizer que eu tenho que mudar a minha alimentação. Uma vez eu ingeri uma cenoura e nada aconteceu. Você tem que esperar coisa a longo prazo. A saúde ela vai a cavalo e volta a pé. Não é de repente que eu mudei o meu regime alimentar e de repente a saúde aparece. Eu tenho que esperar isso acontecer. Não é comer cenoura uma vez que vai resolver. Não é um evento, é um processo. Nutrientes provenientes de alimentos de origem animal promovem crescimento tumoral. Por dois mecanismos. Primeiro, que estimula o mTOR, que estimula a proliferação do tumor. Então, uma das coisas que vai fazer você se manter jovem com o passar dos anos é você diminuir os seus níveis de insulina. Isso é fundamental. E como é que diminui os níveis de insulina? Você vai diminuir a sua ingesta de açúcar e você vai diminuir a sua ingesta de carboidratos, que vão virar açúcar. O carboidrato é um açúcar mais complexo e depois de ingerido, vai virar. Todo o sonho do carboidrato é o cérebro, o neurônio do sistema límbico, que é uma área do cérebro, se alimenta de DHA, que é um dos ômega 3. Um é o EPA, o outro é o DHA. Esse alimento é DHA. E se você tem falta de DHA na alimentação, que geralmente você tem, você fica irritável, você fica deprimido, o esquizofrênico fica mais esquizofrênico, aquele que tem transtorno obsessivo compulsivo, fecha a porta 10 vezes, passa a fechar 20 vezes. Você tem que ingerir sal. Não é o cloreto de sódio que você tem na sua mesa. Cloreto de sódio, que é aquele sal de mesa que você conhece, branquinho, aquilo é veneno. Porque para chegar naquele branquinho, precisou de uma série de bleaching, uma série de detergentes que ficaram ali no produto e são venenosos. Então, se você ingerir cloreto de sódio, que é o seu sal de mesa, você, além de ter pressão alta, você vai ter uma série de outras consequências. No entanto, se você aprender a ingerir o sal integral, que pode ser um sal integral marinho, ou pode ser um sal integral que venha, por exemplo, do Himalaia, salvosa do Himalaia, você vai estar ingerindo mais de 60 minerais, entre eles um mineral chamado magnésio. Nós, brasileiros, temos carência, porque você para ter magnésio, você precisa ter água magnesiana. Para você ter água magnesiana, você precisa ter vulcões. E o Brasil é pobre vulcão, ainda bem, né? Nós não temos vulcões. Mas também pagamos um preço por isso. Nada é de graça. Então você já nem sabe qual é a causa mais. Então muitas pessoas estão intoxicadas com os remédios
que estão tomando. Quem entra nisso tudo é a indústria farmacêutica. Já tem um nome de indústria, não é à toa. Indústria é para ganhar dinheiro. Está na Bolsa de Valores, você compra ação de uma indústria farmacêutica e você, como acionista, claro que você quer ganhar dinheiro. Então são muito procuradas as ações da indústria farmacêutica, porque dá muito lucro. É uma das indústrias que mais dá lucro no mundo. E elas têm como mercado, como negócio, a doença. Mas, na realidade, elas têm dois mercados diferentes. Elas têm o mercado da doença e o mercado da doença causada pelo tratamento, que é maior ainda do que o mercado da doença, para você ter uma ideia. Então, nós vamos tratar uma doença, só que esse remédio usado para tratar essa doença tem uma série de efeitos colaterais. Faça isso por 15 dias. Você vai ver que seu sono melhora, que a sua pele melhora, que tudo melhora em você. Leva à liberação de histamina. E a liberação de histamina causa uma série de problemas no nosso corpo. E eu sei que muitas vezes você esquece de beber água. Então eu tenho uma... Aqui é o Dr. Laí Ribeiro. Eu vou ter uma conversa com você sobre o nutriente mais abundante que existe no corpo humano, que se chama H2O, que se chama água. Em torno de 70% do nosso corpo, como média, é construído de água. E a água não é apenas uma substância que está lá, é um nutriente. Provoca hidrólise, portanto é um nutriente. É o nutriente mais abundante que existe no corpo humano. O curso da Faculdade de Medicina, a primeira aula deveria ser sobre água. E nós médicos sabemos muito pouco sobre água. Eu vou ter depois no futuro programas específicos sobre isso, mas a mensagem que eu quero deixar para você aqui hoje é a seguinte: 30% a 40% dos brasileiros andam o tempo todo desidratados. E a desidratação leva à liberação de histamina. E a liberação de histamina causa uma série de problemas no nosso corpo. Então, se você quer diminuir a chance de você ficar doente, inclusive de ter um problema cardíaco, que é quando você bebe água, você se hidrata, você afina, entre aspas, o sangue, facilita o seu sangue circular, que é o que o cardíaco está procurando, ter um sangue, entre parênteses, entre aspas, mais fino, tá? É isso que causa. Então a hidratação é fundamental. Então se você bebe de 4 a 6 copos d'água por dia, eu sei que muitas vezes você esquece de beber água. Então eu tenho uma orientação para você aqui. Quando você for beber água, bebe 3 copos de cada vez. Porque mesmo que você esqueça depois, você já bebeu metade da cota do dia. Só falta você lembrar mais uma vez. Faça um experimento. Comece a tomar mais água. Faça isso por 15 dias. Você vai ver que seu sono melhora, que a sua pele melhora, que tudo melhora em você. Vamos difundir essa mensagem e esse material pelas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que propõe uma nova visão médica. Um forte abraço e uma ótima saúde